19 de 2 de 2026, estamos no 4º ano e no dia 361, desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os cumprimento. Sobre o relatório de situação. No relatório de hoje, vemos novamente ganhos territoriais, incluindo uma incursão russa perto de Sumi. Vemos, entre outras coisas, novamente ataques a instalações de petróleo, a refinarias e, acima de tudo, declarações do nosso propagandista favorito, assim como o clima de alerta nos canais de tecnologia russos e muito mais. Então fique ligado, não deixe de se inscrever gratuitamente caso ainda não tenha feito isso e ouça hoje novamente um resumo dos assuntos mais importantes do dia. Forças russas aparentemente avançaram na região de Sumi e ocuparam várias aldeias fronteiriças, Kharkivka, Komorivka, Bila Bereza e Sidorivka. Todas essas localidades estavam anteriormente em uma chamada zona cinzenta, ou seja, uma área sem controle realmente estável de nenhum dos lados, principalmente sem controle físico, assim como acontece na fronteira. Caso você não conheça essa situação de fronteira ou a situação geral na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, preste atenção por um instante, eu vou explicar rapidamente. É o seguinte, na região de fronteira, onde fica a fronteira original. Lá não existem soldados de fronteira realmente posicionados na linha da fronteira, esperando o inimigo em pequenas trincheiras. Não, isso não existe. Cerca de 5 a 10 quilômetros atrás da fronteira ou ao redor dela, você pode ver toda essa área como terra de ninguém. O contexto disso é que quando os russos atacam, os ucranianos antes não podiam atirar em território russo com armas ocidentais. Isso indica que precisavam recuar da fronteira. Ou seja, quando os russos entram, tem uma área de 5 a 10 quilômetros onde podem atuar com armas, mas só dentro do próprio território. Muitas vezes também acontecia que os russos ficavam exatamente na fronteira deles, do lado deles da fronteira, dentro do alcance da artilharia das forças ucranianas. E pouco podiam fazer, pois não tinham autorização para usar armas ocidentais ali. Por isso, como eu disse, existe uma certa zona de amortecimento que serve, em primeiro lugar, para que os russos não possam reconhecer melhor as unidades ucranianas. E, em segundo lugar, essa também é a área de atuação caso os russos ataquem. E foi exatamente essa área que eles invadiram agora, conseguindo conquistar vilarejos bem menores. Portanto, trata-se de vilarejos abandonados próximos à fronteira do país. As forças armadas ucranianas já confirmaram a incursão russa e também anunciaram que vão reforçar esse trecho. Isso indica que o avanço está sendo levado a sério, mesmo que o terreno em si pareça, a princípio, sem importância operacional. Segundo estimativas atuais, a área recentemente controlada pela Rússia é de aproximadamente 20 quilômetros quadrados. Em termos de área, isso não é um grande avanço. Na verdade, nem é um avanço. O que é decisivo do ponto de vista militar é mais o aspecto simbólico e tático. A Rússia está transferindo a pressão mais para o norte e forçando a Ucrânia a concentrar forças ao longo de um novo eixo. Os ucranianos também fizeram isso. Esses avanços cumprem vários propósitos. Primeiro, criam incerteza na região de fronteira. Segundo, forçam o inimigo a realocar reservas. Terceiro, testam os tempos de reação e a estrutura de defesa. Justamente porque as aldeias são pequenas e antes quase não eram fortificadas, a região é adequada para operações rápidas e limitadas. Se disso vai surgir um foco de ataque maior, ainda está em aberto. Eu ainda duvido disso. Parece mais uma expansão tática da linha de contato do que o início de algo maior. Pelo que parece, no momento, é o 33º. O batalhão de fuzileiros motorizados do lado russo é o principal atacante neste setor, enfrentando um batalhão voluntário do lado ucraniano. O decisivo será se a Rússia vai avançar ainda mais ali ou se vai ficar apenas com um pequeno ganho territorial, limitado e de valor simbólico. As forças ucranianas afirmaram ter atingido um helicóptero russo K-27 na Crimeia ocupada. O helicóptero K-27 é um helicóptero embarcado da Marinha Russa. Ele é usado principalmente para caça a submarinos, reconhecimento marítimo e coordenação de operações navais. Essas aeronaves são extremamente importantes para a frota do Mar Negro, pois complementam os navios e ampliam significativamente seus sensores. Mas, principalmente, eles também atuam no combate a drones de superfície ucranianos, que forçaram a frota do Mar Negro a recuar para portos distantes no leste do mar na época.
Por isso, eles quase não operam mais perto da Crimeia. Um acerto em um K-27 significa, portanto, mais do que a perda de um único helicóptero. Isso enfraquece o reconhecimento, reduz a reação a ameaças no Mar Negro e aumenta a pressão sobre a presença russa na Crimeia. Da mesma forma, uma lancha de ataque BK-16 também foi atacada, e uma delas teria sido destruída perto da Crimeia. O BK-16 é uma lancha de ataque multifuncional bastante rápida e com motor potente. Isso não é nada mal. Utilizada em desembarque e transporte de forças especiais, patrulha e segurança costeira. Devido à sua alta velocidade e agilidade, ela é especialmente adequada para operações próximas à costa ou em estuários de rios, ou seja, onde se sente mais ou menos seguro contra drones ucranianos. Imagens recentes mostram um destroço gravemente danificado, reforçando que a Crimeia segue como foco de tensão política e operacional. Mesmo sistemas móveis menores, como barcos de ataque rápido, mesmo que não sejam decisivos para a guerra, especialmente não apenas um, aparentemente já não estão mais fora do alcance ucraniano naquela região, e também mostram do lado russo que os ucranianos conseguem chegar até lá e atacar alvos ali, se quiserem. O nosso propagandista favorito, Solovyov, mais uma vez chamou atenção com declarações extremas. No seu programa, ele declarou em essência que a Rússia não conseguiu ou não quis conquistar Kharkiv e Chernihiv por boa vontade. Agora Kharkiv deve ser varrida da face da terra. Kharkiv deve desaparecer, a cidade de Kharkiv deve deixar de existir. Essas formulações não são meramente retórica casual. Elas claramente se enquadram no âmbito da fantasia de punição coletiva contra uma cidade de milhões ou um povo de milhões. E acima de tudo, por favor, essa declaração dele é tão boa, é bem no estilo: olhem para nós. Nós sacrificamos todos os dias um monte de soldados e uma fortuna nessa guerra sem sentido e não conquistamos uma cidade estrategicamente importante por boa vontade. Isso é tão ridículo. Isso é como se, em 1945, o lado alemão tivesse afirmado que não conquistou Stalingrado por boa vontade. Por boa vontade em relação aos bolcheviques, que viviam lá, mas que por favor deveriam deixar a cidade e devolvê-la. Isso não é totalmente correto, pois em Stalingrado houve combates, enquanto a região de Kharkiv era parecida com isso. Você se lembra, sim, houve uma retirada russa depois que os primeiros dias da sua operação especial de 3 dias tiveram um resultado negativo. Mas também é notável o espanto simultâneo que se ouve repetidamente dos círculos de propaganda russos. Por que os ucranianos odeiam tanto a Rússia? Por que há tão pouca disposição para a reconciliação? Por que eles não querem se juntar e simplesmente se submeter? Algumas pessoas aqui na Alemanha também fazem essas perguntas. Rendição e submissão sempre soam muito mais agradáveis do que ter que travar uma guerra, mesmo que seja para defesa. É preferível ser refém de outro governante do que ser ferido ou morrer nessa guerra. A resposta, porém, não está na névoa, mas sim na história e também no presente. A Ucrânia foi durante séculos parte do Império Russo e mais tarde também parte da União Soviética. Esse período foi marcado por repressão, coletivização forçada, perseguição política, o Holodomor nos anos 1930, que custou a vida de milhões de pessoas. A lembrança disso continua extremamente viva na sociedade ucraniana. Quem já sabe o que significa viver ou ter que viver sob liderança russa ou soviética, não gostaria de passar por isso uma segunda vez. Além disso, o passado recente pesa. A anexação da Crimeia em 2014 foi mal recebida pelos ucranianos e a guerra no Donbass não melhora a imagem dos russos. E a invasão em grande escala, desde 2022, que destruiu muitas famílias e cidades ucranianas, causou deslocamentos e vítimas civis, obviamente não melhora a situação. Quando, nesse contexto, um apresentador estatal famoso fala publicamente sobre destruir uma cidade, isso não só reforça imagens de inimigos, como também as confirma. Eu acho o Solovyov sempre muito interessante, porque ele é um exemplo de uma lógica de propaganda que confunde dureza com força e escalada com legitimidade. Quem questiona a existência de uma cidade não pode se surpreender seriamente porque as pessoas de lá não sentem simpatia pelo agressor.
A questão não é porque os ucranianos rejeitam a Rússia, mas porque parte do público russo acha que essas declarações não afetarão a relação entre as sociedades. O que provavelmente não fará diferença para Solovyov, já que ele tem um filho que trabalha como modelo em Londres, uma família aqui na Europa e vários parentes na Europa. Ele não se importa nem um pouco se a Rússia for para o buraco. Ele sabe que aqui também é bom. Caso contrário, nunca teria feito tantos investimentos para sua própria vida privada na Europa. De repente, os canais Z-russos estão em alerta, não por ataques ucranianos, mas pela própria liderança. Vários blogueiros conhecidos, próximos da guerra, reagem com raiva a relatos de que o Telegram pode ser ainda mais restringido ou quase completamente bloqueado na Rússia. A acusação é que bilhões foram investidos em estruturas do Telegram, construíram alcance, transformaram a plataforma na principal fonte de informação e agora querem justamente atacar esse investimento, para prejudicá-lo. Um comentarista fala abertamente que na era da informação seria como quebrar a própria perna. Outro alerta que uma limitação do Telegram, junto com a queda do Starlink, prejudicaria massivamente a comunicação na linha de frente. Isso é notável porque não se trata de uma crítica da oposição, mas sim de uma crítica que vem do núcleo mais leal. Ainda mais delicadas são as especulações sobre os motivos. Alguns blogueiros suspeitam que a liderança esteja preparando decisões difíceis, como uma nova onda de mobilização ou medidas econômicas que seriam muito impopulares. Para evitar protestos, querem sufocar a coordenação digital desde o início e agora buscam proibir o Telegram, mesmo prejudicando militares. O tom está incomumente duro. Fala-se mais de incompetência do que de falta de contato com a realidade, de uma elite que não entenderia a era da informação. Um blogueiro afirma que certas decisões internas prejudicaram a Rússia mais que soldados ucranianos, o que é delicado estrategicamente para a mídia. Quando até mesmo o espectro pró-guerra começa a duvidar publicamente da liderança, surge uma nova narrativa. Não é a pressão externa que representa o maior risco, mas sim possíveis decisões erradas vindas de dentro, e é isso que o Kremlin quer evitar. Na verdade, do ponto de vista do Kremlin, sempre há alguém culpado, menos eles mesmos. Eles começam uma guerra e depois são atacados. Não é culpa deles, mas sim do defensor. Eles ameaçam países e recebem resposta, mas culpam os outros. Sacrificam seu povo na linha de frente, mas dizem não ser culpa deles. São os ucranianos que atiram no próprio povo, não o Kremlin. Essa é basicamente a lógica. Ainda não se sabe se o Telegram será bloqueado totalmente. O próprio debate já revela como o tema é sensível. Em uma guerra que depende fortemente da comunicação, da reorientação e da coordenação em tempo real, o fluxo de informações não é um detalhe secundário, mas sim um sistema nervoso central. E se esse sistema nervoso for enfraquecido por motivos políticos, isso não é algo irrelevante. Isso é uma história explosiva, e eu prometo isso a vocês. Na localidade de Luki, na região russa de Pskov, um depósito de petróleo aparentemente está completamente em chamas. Imagens mostram um incêndio de grandes proporções, com formação intensa de fumaça. Segundo informações disponíveis, operadores tentaram proteger a instalação com medidas provisórias, como cercas e andaimes, conforme mostrado aqui. Essas construções geralmente servem para impedir que drones ataquem diretamente tanques ou infraestrutura crítica, ou para acionar seus detonadores antes do tempo. Aparentemente, essa medida de proteção não foi suficiente. Isso também mostra um padrão recorrente. Barreiras estáticas podem dificultar ameaças individuais. Isso não está em questão, mas não substituem uma defesa antiaérea em camadas. Drones modernos podem variar os ângulos de aproximação, voar baixo e procurar pontos fracos de forma direcionada, o que os torna perigosos. Uma cerca não é defesa antiaérea, embora não seja inútil. Para a Rússia, cada depósito de petróleo incendiado é mais que um incidente local. Essas instalações fazem parte da base logística e econômica. Ataques repetidos aumentam os custos de reparo, os prêmios de seguro e a incerteza no setor de energia. E eles enviam um sinal. Mesmo a infraestrutura localizada bem no interior não está automaticamente protegida, mesmo que seja cercada por andaimes. A indústria de petróleo da Rússia. E já que estamos nesse assunto, em 2025 o ritmo de perfuração foi significativamente reduzido. Segundo informações da Bloomberg, só no ano passado foram perfurados
29.140 quilômetros de poços de extração aqui. Isso representa 3,4% a menos do que em 2024 e é o valor mais baixo dos últimos 3 anos. Também chama atenção a evolução ao longo do tempo. No início de 2025 ainda foram batidos recordes, mas a partir de junho houve uma desaceleração significativa. Em dezembro, a atividade de perfuração estava cerca de 16% abaixo do mesmo mês do ano anterior. Portanto, não se trata de uma oscilação pontual, mas sim de uma tendência estrutural. Especialistas em energia acreditam que os verdadeiros efeitos só serão visíveis ao longo do ano de 2026. São esperados impactos visíveis na produção no segundo ou terceiro trimestre. O contexto técnico, no entanto, é crucial. Muitos campos de petróleo já estão em declínio natural, mesmo sem a guerra. Isso indica que a produção seguirá caindo sem novas perfurações. Se o ritmo cair mais, a margem de manobra será menor. Como as perfurações afetam a produção com um certo atraso, o efeito não aparece imediatamente, mas sim após meses ou até anos. Estrategicamente, isso é relevante, pois o orçamento russo depende muito do petróleo e gás. Uma queda gradual na produção aumentaria a pressão financeira, mesmo com preços estáveis. Porém, os investimentos não ocorrem, pois a guerra é muito cara. Agradeço aos assinantes, membros e equipe do Algoritmo, em especial ao Tenente-Coronel Renek, Sila, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório de situação.